Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. É bom estar de regresso. Após ler uma entrevista de Luís Gallegos, embaixador e diplomata e criador da Fundação Global Initiative on Aging and Longevity, sobre o desafio do envelhecimento, senti uma urgência de dedicar um mês de leituras a este tema. Não podia começar da melhor maneira com a estreia em ficção de Margarida Damião Ferreira e o livro À Noite os Pés São Frios, só os que amamos nos podem deixar sós. Talvez pelo acontecimento que dá monta à história ser absolutamente banal, esta narrativa torna-se tão próxima e real. Num dia chuvoso, Alice cai num buraco e os ferimentos exigem que fique internada durante algum tempo no hospital. Apesar de algures se ler que, passo a citar, num hospital não acontece nada que mereça ser contado. Não há uma manhã diferente da outra. Não há o que interesse a quem visita, a quem quer novidades, a quem está de passagem. Percebi que a conversa só flui entre as pessoas que vivem ao mesmo tempo a vida do hospital. Totalmente verdade, e por isso vão surgindo diálogos muito ricos, ilustrados pelas histórias de vida, pelos ensinamentos maduros de quem sabe que a idade nos vai desvendando uma verdade do que somos e de quem nos rodeia. Estes diálogos e reflexões individuais expõem vários tópicos. A fraternidade, que nasce de quem está internado. Passo a citar: tudo o que se aprende num hospital tem como finalidade tratar a dor. Um hospital é muito mais do que uma casa de saúde física e mental. É um guardador de almas, onde a solidão ganha humanidade e os pequenos nadas ganham atenção. Fala-se também da questão do envelhecimento. Passo a citar: o envelhecimento é uma injeção de lentidão, dos vagares que nos vão demorando os movimentos, acompanhados de uma dose de alheamento que entra a conta-gotas veias adentro. Nunca se impõe, desvia-nos o caminho sem o interromper. Fala-se também do egoísmo e abandono dos que estão próximos e uma falta de empatia com o momento de perda de faculdades, de autonomia. Lê-se algures: se avaliassem a gentileza e premiassem a compreensão, a empatia levava a melhor sobre o preconceito e dava um chega para lá de vez no egoísmo. Tanto que haveria de mudar. Há algures lê-se que se sobrevive em terra cega de empatia e adoece de exclusão familiar. Que ideias e frases tão fortes e que nos levam a refletir sobre a questão da solidão e do abandono e da falta de disponibilidade de escuta. É mesmo isso, não é? Também fala-se da vitalidade das memórias e da sua importância. Passo a citar: se soubéssemos como a certa altura a nossa vida acontece apenas no lado do cérebro, que registra imagens, cheiros, sabores, toques, se percebêssemos a importância do plano de reforma dos nossos sentidos, a nossa poupança sensorial seria muito maior. Seríamos autênticos recoletores de memórias, exibiríamos de ego cheio a nossa coleção aos outros em sinal de prosperidade. Na velhice, vivemos as pensões pagas pelo nosso fundo de memórias. Se a poupança é pouca ou se o fundo se esgota, deixamos de viver. Vivemos de lembrar. Quem não lembra, vai-se. E depois temos a solidão. A solidão encolhe-nos, minga-nos os ossos, quase nos desossa mesmo, suga-nos os músculos, seca-nos. A solidão pede ajuda ao que nos rodeia. Ela recruta os ossos. A solidão vive da ausência de quem se ama e a solidão mata. Por último, talvez para mim, temos a gestão do luto e a lucidez da fragilidade humana. Não há maioridade que nos emancipe mais do que o corte umbilical abrupto e violento. Devo-vos dizer
que a página 73 tenho completamente sublinhada, como outras partes do livro, mas esta disse-me particularmente, porque me recorda uma conversa que tive há uns tempos atrás com uma pessoa que considero quase um pai para mim e que me disse que eu só iria crescer quando a morte de um dos meus ascendentes acontecesse. É um livro que prima pela sua atualidade. Basta pensarmos em dois aspectos. Recordo outra vez Luís Gallegos, que lhe vos falei no início do episódio do podcast, que considerar os idosos uma minoria e colocá-los num canto é não perceber que todos vão ser idosos. Como também a sociedade hoje em dia está organizada e acelerada, cansada e na qual os filhos não têm muito tempo para cuidar dos pais e é muito difícil o reconhecimento dos cuidadores informais, os idosos acabam por ser abandonados e considerados um peso. É um livro que exige demora e que vai amadurecendo cá dentro. Perdura. Tenho excertos que ainda estão na minha mente. A escritora não procura simplificar afetos, mas sim mostrar a sua complexidade e tentar que pensemos no discernimento. E não se esqueçam, passo a citar, os animais vivem tranquilos porque não sabem que vão envelhecer e morrer. Já nós nascemos logo com esse sofrimento. Todos. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro À Noite os Pés São Frios, Só os que amamos nos podem deixar sós, de Margarida Damião Ferreira, da editora Livros Horizonte. Revisão Pedro Saunen. Vitaler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.